Olá, eu sou o professor Emerson e estamos aqui para mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos discutir exatamente sobre o processo de socialização. É preciso considerar que o homem, apesar de nascer com a condição humana, da espécie humana, o homem não é homem na relação social. Ele precisa assimilar isso. A frase pode ser muito bem apontada como exatamente aquilo que serve como orientação para nós. O homem não nasce homem, mas torna-se homem. A redundância aqui, a repetição da palavra homem, é importante, apesar de uma construção não ficar de um tom na língua portuguesa muito bem construído. Mas por que esse reforço? A ideia é, ele não nasce homem enquanto ser social. E para ser social, ele precisa assimilar esta construção. Ele precisa exatamente passar por um processo que é chamado de processo de socialização. É quando nós incorporamos as regras de convivência, quando nós incorporamos o que está diante do outro. Consideremos que, mesmo sozinho, o homem se vivesse isolado numa ilha, no meio de um mato, sem qualquer contato com outros seres, ele jamais teria uma atitude humana. Provavelmente reproduziria a condição do meio onde ele estaria. Ilustrando essa situação, podemos citar aqui a famosa situação vivida na Índia de 1920 das denominadas meninas lobo. Estamos falando aqui de casos que demonstram que o homem, apesar de ter nascido da espécie humana, sem ter convivido com os seres humanos, ele não é um ser social, ele não é esse humano que se dá na relação. Estamos lembrando aqui, então, primeiramente, a história das meninas lobo. As meninas lobo são denominadas pelo nome de Amala e Kamala. Amala e Kamala são duas meninas encontradas numa floresta, na Índia de 1920, em meio a uma matilha de lobos e com o comportamento próprio daqueles animais. Por vezes uivavam para a lua, em outros momentos disputavam carne crua, rosnavam para o seu adversário e lutando para que pudessem pegar o melhor nasco de carne, o melhor pedaço daquela carne. Carne esta que, para espanto de qualquer um de nós, era uma carne crua, disputada ali entre os dentes, rasgando pele e o couro de um animal para que eles pudessem se alimentar. Essas meninas se comportavam desse jeito exatamente porque nunca até aí tiveram contato com algum ser humano. Mas acontece, numa expedição, uma galera descobre essas meninas, pegam essas meninas, trazem as garotas para o convívio humano. Elas demoram muito tempo. A primeira que começa a reagir com uma condição humana leva 5 anos para poder se desvencilhar daquele jeito animal de ser, daquele jeito dado pela condição dos lobos. Ela ainda comia agachada no prato, conseguia ficar ali simplesmente se alimentando, estranhando os alimentos que agora haviam cozidos. Por quê? Ela tinha sido instintivamente condicionada a comer comida crua, tal como ela encontrava na natureza e na luta com o seu bando de lobos. Dentre essas duas meninas, uma delas consegue, inclusive, mais tarde, dominar 50 palavras do vocabulário que até então ela havia inserido na sociedade humana. O que demonstra que essas meninas tiveram grande dificuldade para a adaptação humana é exatamente o fato de, apesar de terem nascidas com a condição humana, com a possibilidade de ficarem eretos, elas andavam apoiadas sobre 4 bases, como os lobos, como uma criança que está engatinhando, e ficavam ali rosnando. Não havia uma produção linguística como a gente bem entende com aquilo que faz parte da vida do ser humano. O que a gente chama de natural, que seria falar, é uma construção que a gente vai perceber exatamente por esse processo, que é uma construção social.
uma boa maneira, primeiro, de ilustrar, seria lembrar essas duas meninas aqui. Mas há também um caso bastante curioso. Ele é um caso verídico. Trata-se da história de um menino chamado Kaspar Hauser. Kaspar Hauser é um garoto que fora abandonado no porão de uma casa em Nuremberg, na Alemanha, ainda enquanto criança, bebê, e não conhecemos os motivos claramente. Essa criança ela passa a ser cuidada, subalimentada pelo seu algoz, o seu carrasco. Por que ele é assim chamado? Porque essa criança não vê esse adulto, não vê esta pessoa que trata. Sempre na escuridão, chegava e colocava algum alimento para essa criança e ela fora sobrevivendo como um animalzinho, um bichinho ali naquele ambiente escuro do porão. 18 anos passam-se, essa criança se desenvolve com seríssimas dificuldades no desenvolvimento motor, questão de pele, mas atinge 18 anos quando o seu carrasco decide abandonar de vez essa criança. O primeiro desafio dele é exatamente ensinar para Kaspar Hauser o primeiro elemento do ser humano, o equilíbrio, o ficar em pé. Ele então aproxima Kaspar Hauser da parede, apoia o Kaspar Hauser sentado, com a perna esticada sobre o piso. O que acontece é que Kaspar Hauser acaba escorregando e cai de um lado. Ele levanta de novo esse garoto, ele acaba caindo para o outro lado. Por quê? Kaspar Hauser nunca vira um ser humano sentado, nunca tinha enxergado um ser humano em pé. Ele precisava dominar exatamente esse movimento para o equilíbrio. O que o seu algoz faz é, ele começa a colocar esse garoto em pé, segura ele por trás, pegando pelos ombros, e começa a fazer esse movimento. Chuta o pé dele e vira o ombro. Chuta outro pé e vira outro ombro. Assim ele vai aprendendo esse movimento e daqui a pouco o que ele está fazendo é verdadeiramente uma Macarena nessa história toda. Por quê? Ele aprende esse equilíbrio, começa a ficar em pé. É quando ele passa também a assimilar algumas palavras. Aqui a expressão vai lembrar o termo fantasma e aqui a ideia de casa no alemão, Haus. Aqui o que nós temos é aquele fantasma da casa que agora precisa ser abandonado porque já vem dando bastante problema, bastante trabalho para o seu carrasco. Não conhecemos muito bem os motivos pelos quais alguém toma esse tipo de atitude, mas o que acontece é, Kaspar Hauser, fato verídico, é abandonado numa praça pública segurando uma carta na mão. E ali ele fica durante um dia inteiro. Quando os concidadãos passam, cumprimentam, mas ele não sabe o que dizer, não sabe o que significa, e ali ele fica em pé, até o momento em que alguém aproxima dele, um fidalgo, e começa a tentar conversar com ele. As expressões durante o dia são muito comuns. Ele está em pé e ele escuta alguém cumprimentando, Guten Morgen, dizendo bom dia em alemão. A tarde chega, Guten Tag, lá está ele sem qualquer resposta. Quando então chega essa pessoa, com a noite já chegando, e diz para ele, vendo aquela figura em pé segurando a carta, diz Guten Abend, Guten Abend, e ele não responde. A pessoa chega, pergunta para ele, quando vê que ele teria algum problema, saca-lhe a carta da mão, abre, lê a história toda contando do processo que ele havia passado e por que agora estava abandonado nessa praça. Conta esta história de que Kaspar Hauser é levado então para a casa desse fidalgo, um homem rico da época, que acolhe e adota Kaspar Hauser. Kaspar Hauser acaba se desenvolvendo com o tempo, tem uma habilidade que provoca uma outra grande situação. Nas relações entre os seres humanos, nós cultivamos basicamente uma situação bem própria do ser humano enquanto se relaciona com o outro. Este menino, agora 18 anos, provoca ciúmes, vaidade, porque as atenções da casa se voltam para ele. E um membro desta casa acaba por ciúmes, dando-lhe uma cacetada na cabeça, o que leva Kaspar Hauser à morte. Eles estudam o cérebro desse menino e descobrem que aquele desenvolvimento neurofisiológico dava exatamente em ramificações, os dendritos estavam muito mais desenvolvidos do que aconteceria numa outra pessoa. Porém, a outras áreas do cérebro havia não se desenvolvido tanto como a criança que é estimulada desde cedo. O que a gente pode concluir dessa história? Kaspar Hauser, ele consegue assimilar a convivência humana, mas ao mesmo tempo, nessa relação ele acaba provocando um problema, porque as relações não são sempre harmônicas. Podemos citar ainda, como mais um exemplo desse
elemento de o homem não nascer homem, mas se fazer homem, é a história do menino de Aveyron. O menino de Aveyron é uma história também pautada em elementos verídicos que nos indicam a seguinte cena. Era comum, na França da época, que a galera saísse para caçar patos. As mulheres acompanhavam, enquanto os homens montavam seus cavalos, espingardas na mão, cães procurando os patos, espantando os patos no meio da mata, as mulheres montavam uma espécie de piquenique, estendiam o pano no chão e aí ficavam ali admirando a beleza, falando da vida e curtindo a natureza como um todo. Uma dessas mulheres havia concebido pouco tempo. Um bebê, então, fora colocado embaixo no lençol, junto com as outras coisas do lanche delas, e aí elas, admiradas com a natureza, se distraem um pouco com desta criança. Aparece, no meio dessa mata, um macaco, e esse gorila acaba se aproximando da criança, sem que as mulheres percebam, toma essa criança do lençol e carrega com ela. Leva junto, a hora em que as mulheres entram em desespero. Começa aquela gritaria e aí começam a chamar os homens retornam, quando retornam já não encontram mais o macaco com a criança. Passam vários dias procurando essa criança até que a conclusão mais negativa que eles conseguem chegar é de que essa criança havia sido pelo menos despedaçada ou servida de alimento pelos próprios macacos. Imagina você estar com alguma coisa muito mole na mão, rodar e puxar alguma coisa ali. Isso teria causado na cabeça daqueles homens exatamente a conclusão de que a criança morrera. Bom, passados alguns tempos, algumas décadas, alguns anos decorreram aí, podemos falar em torno de 20 a 30 anos nessa história, uma nova turma faz a mesma caçada, uma turma daquela família. Uma geração seguinte, fazendo o mesmo processo, saindo para caçar, só que agora, ao invés de eles pararem para fazer todo aquele piquenique, eles encontram de imediato um ser parecendo um humano, pulando de árvore em árvore como um macaco. Aprisionam esse ser, levam para casa e aí começam, numa relação comparativa, deduzir que aquele homem, agora um jovem adulto, era, se não aquela criança. Era um ser que era exatamente lembrado como aquela criança. Começaram a deduzir que esse homem que agora agia como um macaco era exatamente o que ficou conhecido na história como o menino de Aveyron. Esse menino, ele agora é um homem, basicamente de seus 30 ou próximo disso, que tinha um comportamento animal, parecido como a gente citou das meninas lobo, Amala e Kamala. Acontece que o menino de Aveyron, ele vai para a sociedade e ele começa a incorporar situações da convivência. Ele passa a sentar-se à mesa para comer, ele aprende a lidar com os talheres, ele aprende a vestir-se e ele vai assimilando aos poucos a regra de convivência. Regras essas que estabelecem como nós nos comportamos, como nós devemos agir em relação aos outros, nome esse que vai ser facilmente identificado por nós nesta aula como processo de socialização, ou simplesmente a socialização. O que queremos com essas três histórias? Apenas ilustrar que o homem, mesmo nascendo da espécie humana, ele só se tornará um ser social se assimilar a essas relações todas. Esta última história nos faz pensar um grande equívoco. Vejam só, o que devemos concluir de algumas das histórias contadas por aí. Pensemos o caso de Tarzan. Tarzan é um menino criado como o menino de Aveyron entre os macacos. O problema é que Tarzan desenvolve uma linguagem comum aos vários bichos na natureza. Ele conversa com elefante, ele conversa com macaco, ele conversa com girafa, ele conversa, enfim, com a natureza de uma forma geral. E é curioso que Tarzan, por vezes, acaba conversando com uma ou outra tribo. Como seria possível isso se Tarzan não mantivera nenhum contato com essas tribos? Para Tarzan conversar com tribos diferentes, ele precisaria, no mínimo, estar vivendo com essas tribos. O que nos faz perceber que a história de Tarzan, o caso dele, não é real. E a história é apenas uma história mal contada, porque esse caso do Tarzan
ter sido criado com animais e desenvolver postura humana não é possível, a não ser que Tarzan tenha passado uma época com uma tribo, tenha desenvolvido a postura humana, passado com outra tribo, incorporado a atitude humana daquela cultura e ainda permanecesse com os animais, mantendo relação com ambos os seres presentes nessa natureza, nesse contexto de relação de convivência. O que a gente precisa entender aqui, que o processo de socialização de Tarzan, ele não aconteceu como acontece na sociedade de uma forma geral. A socialização, ela é dividida, portanto, em duas partes. Dizemos de uma socialização que é primária. Nesta parte, a sociologia identificou que qualquer ser humano, para ser assim chamado, ele precisa desenvolver uma relação social. A primeira possibilidade de nós incorporarmos isso é quando ainda muito pequenos, dependentes de tudo na nossa vida, nós estamos incorporando a nossa família. A socialização primária, portanto, ela é dada exclusivamente pela família. E o que ela é? Essa socialização primária é exatamente a incorporação de regras de convivência. Essas regras de convivência, elas são efetivamente transmitidas a nós pelas chamadas instituições sociais. Todo o processo de socialização é feito através das instituições sociais. E o que são essas instituições sociais? Elas são instâncias a incutir na cabeça de cada indivíduo a condição desse indivíduo estar no mundo, enquanto ser no mundo, e na sua relação com os demais seres. As instituições sociais são instâncias, então, que nos impõem um comportamento, que determinam o nosso jeito de ser no mundo. Essa construção poderá ser facilmente identificada depois, quando nós olhamos para a sociologia mais fundamentada pela antropologia, onde a gente desenha o conceito de cultura. A cultura, ela segue esse caminho de antropologia, como o homem se faz homem nas relações com os demais homens e consigo mesmo. Por enquanto, o que a gente deve ter muito claro? Como é que nós incorporamos as regras? Essa incorporação de regras de convivência, ela é dada, como a gente viu na outra aula, através da célula máter. A primeira célula, a célula a gerar todo o resto da sociedade, que é a família. A família é responsável, num primeiro momento, para poder exatamente fazer com que nós entendamos o que é estar com o outro, entendamos as regras de cuidado que devemos ter com o nosso próprio corpo e, então, para entender como as regras acontecem na relação com os demais. Entre outras palavras, significa dizer, eu não posso tocar no corpo do outro sem que eu tenha a concessão do outro. Eu não posso tirar do outro ou qualquer coisa sem que o outro me permita essa retirada. Se isso acontecer sem a concessão, sem a permissão, haverá conflito. E a sociologia passa exatamente a entender ou tentar explicar como esses conflitos acontecem, enxergando que, primeiramente, as regras foram incutidas na nossa cabeça pela família, determinando para a gente um comportamento que, seja ele ético, esteja ele desvirtuado ou não, acontece sempre, primeiramente, na família. Isso não quer dizer que alguém torna-se mal por culpa da família, ou que alguém vai tornar-se bom por culpa da família. Quer dizer apenas que a gente incorpora as regras de convivência, a gente assimila o comportamento tido como sociável ou animalesco exatamente nessa relação primeira. Daqueles 3 casos que citamos inicialmente na aula, como sendo os casos que nos permitem entender que é preciso estar com o outro. Mesmo quando uma pessoa conversa sozinha, ela começa a perceber que ela nunca fala só, porque fala consigo mesmo. E essa conversação interna permite uma referencial do que seria um ser como ele. E aí a melhor construção disso se dá quando ele enxerga o outro de fato. Denominamos a partir daí, então, o segundo tipo de socialização, chamada aqui de processo de socialização secundária.
A socialização secundária, ela também acontece por um elemento importante. Podemos destacar mais exclusivamente a escola. Mas, aqui é preciso citar ainda, temos a igreja, temos os amigos, temos as relações de trabalho e todo o restante que nos implica exatamente como relação de expansão. O que for apontado inicialmente pela família, agora serve como ampliação desse comportamento, um comportamento que será profissional, determinando como nós devemos agir profissionalmente. Tem um comportamento da igreja que determina como nós devemos nos comportar em relação ao outro e numa projeção nossa para a vida futura, portanto, como nós nos damos com o Criador. Essa construção ela vai ser vista exatamente como ampliação dessa esfera, por isso ela é secundária. Dizemos que o maior e mais importante órgão da sociedade a fazer isso, ou melhor dizendo, instituição social a fazer isso, é a escola. Por que a escola é uma instituição bastante responsável na socialização secundária? Porque lembremos o conceito de instituição social. É uma instância, ou são instâncias, que imprimem em nós um comportamento, impõem em nós uma conduta, faz com que nós assimilemos as regras de convivência, de tal maneira que agora a nossa relação não é um grupo pequeno apenas na família, mas nós vamos lidar com pessoas conhecidas, com outras desconhecidas e algumas nem tanto, para que a gente possa exatamente ampliar esse conceito que a gente vai tendo de fazer-nos humanos na relação com outros humanos. Como essa relação, já foi dito em outras aulas, não é sempre pacífica ou harmônica. Aquela atitude que me põe diante do outro pode ser muitas vezes, inclusive, impulsiva, tempestiva, passional, impedindo que o outro viva a sua liberdade como a gente espera viver exatamente a nossa. Esses conflitos vão ser dados na sociedade por uma análise de que, em algum momento, quem entra em sobreposição violenta ao outro, e devemos entender aqui a violência exatamente como a atuação e uso da força sem legitimidade, aquela construída pelo Estado, é exatamente quando a pessoa assimilou as regras de convivência na família, aprendeu a estar com os outros, mas essa ampliação em algum momento ela se deu de maneira muito impositiva, dominadora, controladora, o que impedia essas pessoas que agem de maneira a sobrepor-se, fazendo com que elas criem outros problemas. Problemas esses que nós vamos denominar como problemas sociais. São eles a criminalidade, a violência hoje urbana, como podemos dizer ainda de uma violência doméstica e tantas outras formas de dominação que vão para além da força física, de uma dominação que será ideológica, que será intelectual. Não perca nas próximas aulas aprofundamento desses temas. Até lá!